Oi, gente, boa noite. A gente vai explicar um pouco sobre a remessa necessária, os seus efeitos processuais. E a remessa necessária também pode ser chamada de reexame necessário, apelação ou remessa ex officio. No caso, ela consiste no fenômeno processual que sujeita a sentença de primeiro grau, em casos previstos em lei, a condição substitutiva obrigatória para a produção de eficácia da forma de decisão, ou a forma de impedir coisa julgada até que haja um reexame pelo tribunal. Dentro disso, 3 características elas podem ser observadas em destaque. Só que algumas dessas características elas só foram vistas depois da mudança com o novo CPC, como, por exemplo, o não uso sempre dessa remessa necessária. Porque, assim, a gente não entende que existem decisões em primeira e segunda instância, por exemplo. Algumas situações elas não vão ser necessárias usar a remessa necessária, que é esse duplo grau de jurisdição, porque elas já vão ser comumente passadas da decisão da primeira instância para a segunda. Não é sempre que essa remessa necessária vai ser usada. Esse foi apenas o exemplo para que a gente entenda melhor. E, majoritariamente, tem um entendimento de que ela é mais uma questão de condição de tratamento e não recurso. Por quê? Porque, assim, o recurso ele vai ser visto como uma maneira, um meio de chegar a. Então, ela é tida melhor como uma condição de tratamento, muito mais do que um recurso. Ainda existe uma divergência sobre o que realmente é, mas majoritariamente ela é tida como uma condição. E outra característica que a gente vai entender com bastante clareza até é a questão dos prazos. A gente já entendeu a importância do prazo e por que ele se aplica, né, na questão do processo civil. Aqui, ela não é uma característica que é bastante identificada com afinco. Ela ainda fica um pouco difícil de se aplicar, saber o momento certo de se aplicar, porque ela realmente não é definida. E por isso, muitas vezes ela é caracterizada, essa questão da remessa necessária, não do prazo em si, por muitos doutrinadores como um ato complexo, pela divergência, pela dificuldade que é de ter um entendimento acentuado sobre ela. Bom, em quais situações, deve ocorrer a questão da remessa necessária? De acordo com o nosso artigo 496 do nosso Código de Processo Civil, estabelece a incidência, incidir aí a remessa necessária quando a decisão proferida vai de frente, vai contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Então, para concluir sobre a remessa necessária, ela também é chamada de reexame necessário. A remessa necessária é o envio compulsório de um processo decidido contra a fazenda pública pelas instâncias inferiores. Nesses casos em que a revisão é compulsória, a sentença não produzirá efeitos enquanto não for confirmado pelo tribunal. Dessa forma, ao proferir a sentença, o próprio juiz remeterá o processo ao tribunal para que analise mais uma vez a questão. Somente após essa segunda decisão é que a sentença poderá ser cumprida. Atualmente, esse instituto tem previsão no Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 496, que estabelece que sempre que houver a sentença condenatória da União, do Distrito Federal, estados, municípios, suas autarquias e fundações públicas, a sentença estará sujeita a um novo julgamento. A remessa necessária é cabível somente quando estiverem envolvidos no processo a fazenda pública, ou seja, pessoa jurídica de direito público. Mas mesmo para a fazenda pública, o Código de Processo Civil estabelece alguns limites à remessa necessária. Eles estão previstos no parágrafo 3º e 4º do artigo 496 e dizem respeito aos objetos envolvidos da causa ou ao valor envolvido naquele processo, que no caso da União é de no mínimo 1.000 salários mínimos. E é isso, obrigada.